Olá! Conforme. Que coisa boa te ver! Eu tô muito feliz de te ver. Tudo bem? E aí, eu só vou baixar um pouquinho minha Que bom, eu cadeira. também, super feliz. Eu tô muito Tá. feliz de te receber nessa entrevista. Oi, pessoal chegando. Nessa entrevista, então, Oi, oi. com mais um dos colunistas da revista de Bamba, agora escritora, minha amiga Lídia Domingues. Tô muito feliz de te receber. Calma, deixa eu cancelar. Eu tem alguma coisa errada quase. Não, tá tudo certo. E Não, tá tudo certo. realmente, nessa sexta-feira chuvosa de Curitiba, é realmente o melhor esquenta para o sextou. Isso. Lídia, então acho que é importante talvez você se apresentar um pouquinho, depois a gente conversa um pouquinho mais da revista, assim, da sua experiência enquanto colunista, né, de escrever os textos para a revista, mas apresente-se, fale um pouquinho da sua trajetória. Bem, eu sou Ah, Lídia Domingues, sim. eu sou professora de redação para vestibular, eu gosto bastante, gosto de especificar que é para vestibular, porque é Uhum. só para isso que eu sou mesmo, professora para vestibular. É bom, gosto. Sou escritora, Uhum. sou colunista agora, Carol. Que Sou chique. colunista Ah, agora, né? sim. E assim, sou isso. Não tem muito o que falar, não. O que mais que eu sou? Sou uma Sim. senhora. Nem sempre ainda. Ah, ah. A Sou uma gente já bebeu senhora, muito no falando, beck pra você falar que você é uma senhora, entendeu? A gente já deu muita risada bêbada lá pra muito. você falar que é uma senhora, Lídia Domingues. Exatamente. No Beck e na Casa Verde Sim, também, né? também. Bastante. Bastante. Foram, que bom. Foi uma Sim, delícia aquilo, né? Um foi encontro muito mesmo. bom, que sempre vale a pena, né? E a Sempre. turminha sempre vale a pena. Sim, sempre vale. Eu acho que Isso é então bom. é interessante a gente dar o contexto pro pessoal. Então, eu e a Lídia, a gente se conheceu na graduação de filosofia, que por acaso nenhuma das duas concluiu. E que eu não concluí. Assim, sendo justa, acho que faltam 6 disciplinas no máximo, entendeu? Eu já fiz TCC, já fiz tudo. A ideia Sim. é o ano que vem voltar para acabar a filosofia. Mas a gente se conheceu lá e a gente montou um grupinho de amigos. Então, nosso GRR é de 2013. A gente se conheceu, né, há 7 anos, então. Né? Mas a nossa turminha, ela Exatamente. conseguiu se manter unida, no caso, até num grupo do WhatsApp, e sei lá, uma ou duas vezes por ano, a todos esses anos, a gente sempre sai. Assim, alguns vão, outros não vão, dependendo da conjuntura, assim, mas a gente sempre se reúne, é um grupinho Exatamente. que é muito especial, no caso, que nos reuniu, por exemplo, mas é bem, bem, bem legal, que é o rolê de É. filosofia. E você falando da filosofia é tão interessante, eu fiz poucas disciplinas, né? Eu a Uhum. que menos fiz de todo o grupo, Sim, assim. Mas é interessante porque além de ter formado esse grupo, né, essas pessoas, também ajuda muito, né, abre muito, ajuda você a sim, pensar a filosofia. Eu sim, passei a fazer leituras que eu não fazia até então, né? E sim, isso contribui bastante para um monte de coisa. É muito bom sim. mesmo. E você acha que esse tempo de filosofia ajudou na sua escrita? E assim, eu não falo nem só nos relatos que você fez, por exemplo, no seu livro de coisas com as pessoas de filosofia ou do curso de filosofia, mas na tua escrita mesmo, você acha que faz uma diferença? Assim, que você Porque na perceba? verdade eu vinha numa prática, né? Numa prática bastante recente, porque eu comecei final de 2011, fui para 2012 fazendo algumas oficinas aí em Curitiba. Eu tô aqui na Lapa ainda, né? Então eu falo aí Uhum. Curitiba, mas aqui em Sim. Curitiba. Uhum. E aí depois ela intensificou, porque continuei fazendo mais oficinas e ela Sim. ajudou sim, claro que ajudou. Uhum. Tenho, né, um pequeno adendo que eu contei algumas coisas, né, de filosofia, algumas coisas que eu aprendi, algumas coisas que eu vi, que eu Sim. vivi, mas ajuda muito, porque é basicamente leitura, né? A leitura Uhum. expande o seu universo, expande a sua escrita também, Sim. mas ajuda bastante, é muito bom. E eu acho que é interessante, então, na questão de escrita e de ajudar, do livro que eu citei, se quiser falar também do seu livro um pouco, divulgar ele, o processo de escrita também. Então, o meu livro se chama Lascas Lascadas. Aham, Deixei fora deixei fora do alcance aqui.
Esse Ai, aqui, se é o ó. contrário, não sei. Aqui não dá. É aí, ó, que Aí, ó. Isso delícia. aqui. Daí, então, todo mundo lá, o lançamento foi no Mimes, vocês estavam lá, uma delícia. Sim. O processo, outro dia no podcast, fala assim, mas Lídia, fala sobre o quê? Papai, o Eduardo perguntou, né? Fala Uhum. sobre o quê? E aí eu fiquei, né? Falei, pô, meu Deus. Ai, eu falei assim, e agora, Kátia? E a Kátia falou assim, fala sobre as lascas completamente ferradas. Sim. É assim, porque não tem Sim. uma. Mas por quê? Lascas lascadas? Porque eu comecei a escrever dessa forma mesmo, assim, Uhum. escrevendo partes. Eu escrevo em cadernos, eu escrevo pela cidade, onde eu vou, paro um pouquinho. Gostava de parar mesmo e tomar cerveja lá no Sal Grosso, num Uhum. monte de lugar. Eu ficava sozinha, ficava escrevendo. Então, mas eu não achava que aquilo ia dar em nada, não. Não achava que aquilo era muita coisa. Uhum. Nas oficinas também, né? Eu mostrava, falava, Carol que fofa dizendo que é bom demais o livro que ela também tem. Uhum. Amiga, gente, é isso. Aí eu mostrava mais algumas coisas assim, não dava, ou até recebia, né, tem que melhorar isso, tem que escrever Sim. em terceira pessoa, várias informações, mas eu fui juntando tudo isso. Uhum. E aí, um belo dia, eu compilei para participar de um concurso que foi assim, estava desempregada, recebia, vou contar isso para sempre, que é muito É. engraçado, eu estava desempregada e recebia muito link de concurso, muito. Uhum. Assim, família, mas eu estava extrapolando família, eu estava recebendo de pessoas de fora, né? Você Uhum. fala assim, nossa, o que é isso, né? Sim. Pessoas de fora também da família mandando link de concurso. Sim. E aí, coisa toda, eu um dia lá muito de mal com a vida, olhando e-mails, tal, eu recebi um e-mail da Uhum. biblioteca pública, que eu sou registrada lá, da biblioteca pública, falando de concurso. E eu falei, já que tenho que fazer um concurso, vou fazer esse, né? Muito bom. Junto com esse, Uhum. junto com esse veio um outro. E esse Uhum. outro tinha que mandar as folhas impressas para um endereço em Minas Gerais. Uhum. E esse era mais urgente. Então, desde compilar, sabe, não compilar, mas desde adequar Uhum. a, As normas a do regimento. fonte, espaço, Sim. todas as normas, e não, graças aos deuses, é Uhum. bem melhor do que o da BNT, Ah, né? não Porque falou ninguém mal das normas merece. da BNT que não é super lá. Tá, mas tudo bem. Ó, Ah. eu tinha que provocar, né, É uma Nicole, da norma da provocação. BNT, mas Sim. enfim. Ah. Essa era muito legal Hum. e eu comecei a fazer isso. O problema é que tinha que tirar a cópia, né? E Uhum. eu sem grana. E aí eu pedi para o Marco Antônio, nosso amigo, falei, Sim. Marco, eu queria participar, tô sem grana, assim, eu vou tentar comprar Uhum. a tinta e os papéis, isso tudo para contar uma outra coisa. Ah. Aí o Marco falou assim, Ah. pô, Lívia, pode deixar, manda, traz, né? Traz a folha e tal, Uhum. que eu faço para você, né? Eu Ah. faço a impressão para você. Uhum. Nós fomos contar quantas folhas precisavam. Ah. Sei lá, a gente pegou 81 vezes 3. Uhum. Fez uma conta errada, De muito humanas, né? errada, né? Isso eu tinha que falar. Os dois de E humanas não é com era tela isso. errada, né? Ai, foi Ah. isso foi que resolveu, né? E aí Ah. foi muito engraçado o Marco passado assim. Não foi um minuto, não, gente, foi mais. Um bom tempo, alguns minutos. Eu Ah. falei assim, Marco, tá errado. Mandei para ele, Marco, tá errado. E ele, Ah. meu Deus, tá errado. E aí a gente riu muito, né? Falou assim, não, Ah. gente, humanas mesmo, o povo de humanas faz isso, né? E Ah. aí ele acompanhou tudo Hum. isso, né? Acompanhou Sim. toda e para escolher, eu falei, Marco, tô precisando escolher, o que eu faço? Olha ele aqui. Acabei Aham. de entrar o Marco. Então, aí eu Ah. falando, Marco, tem que Não escolher. Aí morre tão estava no cedo, Casa Marco. Verde.
Não morre mais, porque era você que eu estava contando a nossa façanha de Sim. contar 3 vezes um tanto de folha. Que Ah, absurdo. E aí nós fomos, estava numa Casa Verde, e aí o Marco falou assim, não, eu falei, mas são lascas. E aí lascas lascadas, né? uhum. Que estavam falando mal de mim. E aí foi isso, saiu lá no bar, lascas lascadas, algumas mais que outras. Esse Uhum. foi o registro para o livro, que quando foi para a editora, Uhum. em 8 meses ele foi publicado. Assim, eles Uhum. aprovaram, o editor aprovou no mesmo, eu mandei um dia, Uhum. no outro dia de manhã ele respondeu, e tá 1 ano, e é interessante assim, Nicole, Uhum. porque os frutos, né? Os Uhum. frutos vão aparecendo. Você pensa Uhum. assim, tem um lançamento, vai ter venda, venda ou não vende, e só Uhum. vai ficar na venda. Não, Sim. tem outras coisas, aparecem contatos, aparecem Uhum. é, Ah, vários assuntos para ah, falar mas, envolvendo o livro. É muito sim. legal. Então, agora você vai ter que falar alguns desses frutos, assim, de assuntos que você queira citar, mas acho que um dos assuntos não seria uma relação, talvez, com o seu programa, talvez, na editora? Perfeito. O programa vem disso, né? Uhum. Porque o meu contato com a Cotter, ele ficou mais estreito, assim, né? Porque eu Uhum. comecei a participar toda quinta-feira. O lançamento foi no Mimesis, e Uhum. toda quinta-feira, eu até convidei vocês, tinha a quinta com poesia, né? Sim. E eu ia sempre assim, eu gosto bastante e aprendi algumas coisas lá. Eu aprendi, por exemplo, a ler no Uhum. palco, né? Não ler as minhas coisas unicamente, a ler poesia, que eu gosto muito, e Sim. poesia em voz alta é muito bom. Então, Uhum. aprendi a fazer isso lá. E conheci o pessoal do Vespero, Sim. e todo mundo que trabalha lá na Cotter, né? Então, toda quinta-feira ia para lá, passava, tinha lançamento, depois tem microfone aberto, e eu Uhum. conheci o Daniel, que é um amigo, que se tornou um amigo muito querido de lá, Uhum. e que se tornou editor da Cotter, né? Sim. Então, tô sempre junto com eles, passei bastante tempo, um ano praticamente, indo na Quinta com Poesia, Uhum. e agora, na pandemia, né, algumas coisas aconteceram na pandemia bastante importante em relação assim a esses contatos, né? Uhum. Primeiro que eu comecei a fazer muita live, no começo o Vespero fazia muita live, né? Sim. E eles me convidaram até para participar do Vespero, lá atrás, quando eu estava indo a Cotter, na Quinta com Poesia, e Uhum. eu, no momento assim, eu não aceitei muito, porque eu falei assim, eu sou iniciante, esses caras Uhum. já são escritores há muito tempo, professores da Federal, Uhum. professores da PUC, né? Eu não me sentia muito adequada àquilo ali, né? Mas quando aconteceu a pandemia lá no começo, Uhum. junto com o Daniel, com o Homero Gomes também, outro, Daniel Ozek e Homero Gomes, Uhum. a gente começou a fazer muita live. Então, acho que isso tudo foi uma coisa, né? O contato com a Cotter, as Sim. lives, conhecer esse pessoal, esses escritores, me tornar amiga deles e Uhum. conhecendo mais. Durante esse período de pandemia, fazendo live, eu conheci muitos escritores, Uhum. escritoras, muitas Importante. poetas, foi muito legal. Isso é bem. E aí, em consequência, né, a Cotter começou a fazer uma programação para eles, um caminho que o Sálvio, que é um editor-chefe, queria Uhum. fazer, Sim. e é voltado, né, com filosofia, com política e literatura. Sim. E até o Paulinho, que foi nosso professor, tem um programa toda Paulinho. quarta-feira, né? Uma aula do Paulinho, é É uma uma aula do delícia, né? Paulinho, que é Então tá perfeita. sendo, Gente, é perfeita. perfeita, tudo Sim. bem. E aí eu tava nessa, curtindo e achando muito legal, até que o Salvo me falou, e aí, você não quer fazer uma proposta, né? E eu Uhum. fiquei, uai, o que que eu faço? Não sei, mano, o que que eu faço? Aceita, uai. Aí deixei de lado, falei, não, Hum. vou ficar, me fingir de morta. E Hum. ele continuou, e ele Hum. 2 semanas depois ele me cobrou. Eu fui pensando,
E como eu gosto de dicionário de sinônimos, eu fui lá, sim. fiquei no dicionário de sinônimo e achei a palavra diversa, né? Uhum. E aí, através da palavra, eu não queria essa diversidade, só a diversidade que algumas pessoas conhecem de diversidade, né? Sim. Uma diversidade mais ampla que é a palavra, né? Aham. E isso eu gostei bastante e montei a partir daí, né? O programa ele aceitou, eu comecei com a revista de Bamba, né? Com a Uhum. editora Nicole da revista de Sim. Bamba, foi muito Já legal, ouvi muito bom falar mesmo. nela. Na semana bem legal. Na semana seguinte eu não consegui fazer, mas Hum. agora engrenei. Agora tá legal, assim. Já Sim. conversei com uma jornalista, a Cris, que é do Curitiba de Graça, editora do Curitiba de Graça, Aham. com a Paula Villanova, que é uma artista maravilhosa, que está em Curitiba, que é de Curitiba, artista Aham. plástica, performance. Sim. Conversei com a Lola, Eu a vi. Lola Sim. Aronovitch, né? Aham. A Lola, nossa Lola, né? Eu fui um pouco assim, um pouco, né? Ai, meu Deus, fui piegas demais no começo, né? No- depois, depois a Sim. Lola falou assim, ah, Lídia, foi ótimo, adorei. Foi Hum. muito legal, porque ela disse assim, sempre me convidam para os programas, para as lives, mas as Aham. pessoas me fazem umas perguntas e eu fico respondendo muito tempo, e aqui não, aqui foi uma conversa, né? Ah, muito Foi bem bom. gostoso, Isso a é gente muito falou bom. de sim, Sim. porque ela tem um excelente humor, né? Embora os Aham. assuntos sejam horríveis, né? Hum. Falar sobre feminicídio, falar, né, Sim. sobre coisas horríveis que acontecem. No caso dela, uma mulher que é perseguida, né? Jurada de Hum. morte pelo menos uma vez por dia. E ela ri. Uhum. Ela fala assim, o que que eu vou fazer, né? Querem Sim. matar a mim, minha mãe, meu marido, os gatos. E Aham. ela não ri com displicência, mas ri Sim. assim, eu não vou me assustar com isso. E Aham. com isso ela tem forças para enfrentar, né? Sim. E o próximo programa, que não aconteceu aqui na quinta, vai acontecer na segunda-feira, Aham. é com Letícia Lanz. Vou conversar Ah, com a Letícia. A maravilhoso! gente já, Muito bom! isso, a gente Nossa, já acertou sim, direitinho, bem legal. A muito gente vai bom. conversar na segunda-feira, Sim, às 16 horas, porque é o horário que ela podia, né? sim, muito, E aí muito agora legal. tô vendo um monte de coisa de Letícia. E é Muito legal, legal. né? É legal porque a gente Sim, tem que maravilhoso. partilha mais, Sim, conhece mais pessoas, conversa mais e aí sim. pode, né, seguir em frente, é Muito bem bom, melhor muito desse bom, muito jeito. bom. Eu acho que é importante falar que a Letícia Lanza, ela tem alguns textos lá na revista de Bamba, também aceitou ser uma das nossas colunistas, então é importante dar esse gancho. Eu acho, Isso. eu acho que era importante falar também, assim, você falou um pouquinho do que foi o seu processo de criação, no caso, para o seu livro. Acho que você fala também do que está sendo para a revista, sabe? Porque eu entendo que é meio diferente. Então, é diferente você ter um prazo, você ter uma pauta, você ter a perspectiva de alguém que te Sim. revise, né? Enfim, se quiser falar sobre isso. Primeiro que assim, o fato de ter até agora, né, o prazo é legal Uhum, e os assuntos, e eu tenho que dizer que ele vem com muita facilidade. E uhum, também vem porque assim, tem a tranquilidade de uhum. que alguém vai revisar, Ah, que né? E bom. adequar para adequar, porque existe toda uma metodologia, sei lá, existe todo um aspecto Sim. importante que a revista, né, Uhum, se propõe. Então, sim. isso, a método dos textos, né? E Uhum, isso encontra ali. Essa coisa de ser, né? Olha como a palavra é legal, o tão diverso possível, né? uhum, Os colunistas, e sim. cada um poder escrever da sua perspectiva, Uhum. né? Então, do que ele entende, do que ele sente, é muito legal. Eu me sinto bem. O primeiro, confesso, foi o mais difícil, né? Uhum. Porque recebi o convite e eu falei, gente, mas esse negócio não sei, não estou entendendo, né? Uhum. Não sei o que a Nicole quer, o que ela está fazendo.
Gente, eu vou dizer uma coisa aqui, bastidores, porque é Nicole, né? Querida. Nicole é Nicole. Ah, então, às vezes a gente fala assim, ah, é a Nicole sendo Nicole, Então, eu não vou ficar com vergonha, mas talvez tu né? tenha ficado. Mas sim. Não, não fique com vergonha, mas assim, e aí você pode dar dinheiro para as pessoas, não dê intimidade. Esse é Hum, um antigo ditado velho, velho, velho. sim. Mas enfim, então o primeiro teve um pouquinho só, mas depois quando é, aconteceu esse retorno, quando vi, né, ali publicado, e quando eu recebi das pessoas, né, esse Uhum. feedback, foi muito legal mesmo. Então, Oh, agora sai com mais tranquilidade, assim, né, sim. sobre a liberdade foi bastante prazeroso. Uhum. Esse sobre fraternidade, sobre o fraternidade é aquilo, né? Eu tive que mudar um pouquinho a perspectiva, né? Uhum. Porque eu falei, vai parecer óbvio demais, né? Fraternidade e Sim. sororidade. Sim. Muito importante falar sobre isso, muito importante que a gente Uhum. faça isso Sim. nós mulheres o tempo todo, né? E que a gente possa trazer também homens para isso, Sim. né? Por mais que seja uma coisa que deva acontecer primeiro entre nós, Sim, até essas porque tem mulheres. esse padrão horroroso, tem esse padrão horroroso, antigo, Uhum. estrutural, secular, do que antigo é pouco, mas Sim. enfim, de dizer que uma mulher A não rivalidade apoia a feminina, outra. né? É, E sim. falar dessa rivalidade feminina, ela Sim. existe, ela é fato. Uhum. E parece que isso vai se repetindo, né? A Sim. gente precisa parar com isso urgente. Né? Sim. Já vem há muito tempo. É um exercício que eu busco há anos. Uhum. Então, para que eu tenho que. E sempre eu encontrei pessoas que disseram: Nossa, você falou isso Uhum. lá, sei lá, 2008 no meu trabalho. Eu Uhum. trabalhava numa empresa financeira. E como que se eu não pudesse, como se eu não pudesse dizer, fazer um elogio para uma mulher, como se eu não pudesse entender que uma mulher era minha parceira, né, no Sim. trabalho. Era sempre assim, não, tem rivalidade, tem coisas, desde coisas horrorosas com roupa que está vestindo, né, Sim. até com atitude e com as piores. Ah, a atitude dela na reunião era a mesma atitude de outro cara, Uhum. mas a dela sempre era reforçada. Sim. Então, quando veio esse da sororidade, eu não queria que fosse uma coisa tão lugar comum para o Uhum. meu lugar comum, porque eu já Sim. estava fazendo esse exercício há muito tempo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu precisei entender que eu tinha que fazer, sabe? Tem o meu grupo e tem o grupo dessas outras, Sim. né? Se elas se apoiam e se eu me apoio, né? E foi muito interessante, assim, que veio de um. Eu, eu gosto muito do Twitter, e lá no Twitter tem a Uhum. Sinara Menezes, que é a socialista morena, que é um blog maravilhoso, e eu Uhum. gosto muito da Sinara. Uhum. E aí a Sinara fez um retweet do que a Miriam Leitão publicou no Uhum. do dia da eleição nos Estados Unidos, Sim. quando foi entendido que já havia a eleição que o Biden e a Kamala puderam falar, né? Sim. E ela publicou, que lindo isso, né? Para Uhum. Kamala. Sim. Eu fiquei também, eu entrei naquela indignação também e fiquei Uhum. muito indignada. Mas Sim. depois eu comecei a entender assim, que eu precisava entender que eram grupos diferentes e que tem esses grupos. Se em Sim. algum momento nós vamos conseguirmos apoiarmos as outras, Sim. tomara, né? Tomara que lá na Tomara. frente Saravá. a mulher presidente deste país não seja xingada Sim. num estádio cheio e mandem ela
para aquele lugar, Aham. né? Tomara que ninguém, essas jornalistas inclusive, digam assim, olha a roupa que ela foi para posse, Sim. né? E possam dizer assim, que lindo isso. Ou Uhum. que não façam com a Manuela o que fizeram nessa eleição, que não Sim. façam A gente, com a gente várias tem tantos deputadas. exemplos, né? Sim. Nossa, daí fica um monte de tempo Nossa, falando sim, só dos exemplos que sim. tem, né? Porque é incrível como as coisas acontecem. Então, Então, ele acabou tomando outro propósito. sim. Eu acho que iria dar até mais ou menos em questão de tempo, a gente já daqui a pouco fecha. Então, a minha última pergunta seria até assim, a gente passou pelos textos, você falou do seu último, do seu processo, e daí eu até te pergunto, não sei se você vai querer produzir isso ou não, porque agora eu dividi os autores em dois grupos, né? A cada quinzena vai ser a metade dos autores, para que todos tenham a devida atenção. E o próximo vai ser vai ser a pauta de amor. Então, o próximo número vai ser a pauta de amor. Se você vai querer escrever, se não, a relação dessa pauta com essa última e o seu texto, o exemplo que você deu e tantos outros que me estava falando. Nicole, eu não sei o que falar para você. Qual amor você quer que eu escreva? Amor afetivo? Um amor pela minha mãe? Qualquer amor. Assim, isso é até uma questão. Você havia falado de que, enfim, é uma coisa um pouquinho mais tranquila saber que vai ser revisada, e de certa maneira eu acho que parte dessa dada tranquilidade dos colunistas é porque vocês sabem que vocês não são obrigados a falar nada, até porque tem um grupo de pessoas que vai falar sobre o mesmo assunto. Então, exemplo, você não precisou falar sobre sororidade nesse sentido que poderia ser mais senso comum, porque você até talvez tenha imaginado que outras iriam falar, ou que terá, enfim, esse Sim, direcionamento. Em questão de amor, a mesma coisa. Você pode falar a partir da perspectiva que você quiser falar. Então, assim, pode ser romântico, claro. pode ser Olha sexual, lá, pode ser mas materno, filial, pode ser qualquer um tipo de amor. Ou não amor, ou, sim, entendeu? Tipo, A Maíra tá falando para eu conversar de amor, para eu falar de amor. Vamos falar, não tem problema não. Falamos de qualquer assunto. hum, então pronto. Falo sim. Lídia, Pronto? pronto. Não, então tá pronto. Eu vou marcar lá na minha planilha do Excel que você vai ser uma das que vai entregar, então, porque agora a Maiara, né, a Maia falou. É, então, ok. Eu já tô contando com o seu texto. As outras pessoas agora também tá registrado no seu texto, né? Tá o registro. Sacanagem. É. Tá o registro. Tá É, bom, vamos lá, vamos sim, lá. Lídia, foi um prazer, como eu sabia que seria realmente te ver e poder te escutar e fazer perguntas e te escutar agora não só em volta de uma mesa de bar, mas realmente enquanto um diálogo não só para nós duas, mas pensando nos outros que estão nos acompanhando. Eu agradeço também as pessoas que nos acompanharam. E realmente foi um prazer muito, muito, muito bom te ver, te ouvir e, enfim, escutar essa coisa toda e te ter aqui com a gente e registrar esse momento mesmo. Muito obrigada por aceitar o convite, Obrigada, por ser uma Nicole. da colunista. Muito obrigada por sua disponibilidade sempre, inclusive para esse bate-papo nosso aqui rapidinho. Muito obrigada mesmo, de Obrigada, coração. Nicole. Obrigada a todo mundo que estava aí. Sim. Gente, lembrando também que eu vou baixar essa live, vou editar e vou disponibilizar no canal de YouTube da Revista de Bamba. Então, se você for no YouTube pesquisar a Revista de Bamba, você já nos acha. A partir desse final de semana, amanhã ou depois, eu já ponho essa live editada lá. E você também já pode acompanhar a live, assistir a dos outros colunistas das últimas semanas. Ok? Agora a gente acabou nosso esquenta de Bamba. Sextou, gente. Ótimo final de Olha semana. só. Se cuidem. Tchau, Ivan. Olha a Ivan dando Oi, tchau para Ivan. nós. Tchau, Ivan. Pronto, gente. Vou encerrar. Beijo pra Tchau, vocês. gente. Beijo. Tchau.